canal com Mac09 e hoje vamos analisar um grande filmaço. Em 3 de dezembro de 2010 lançava, cara, um dos melhores filmes da década de 2010, A Rede Social. Dirigido por David Fincher e escrito por Aaron Sorkin, A Rede Social é a biografia de Mark Zuckerberg, como ele criou a maior rede social do mundo. E cara, eu vou falar uma coisa, A Rede Social é um filme que eu nunca tinha visto igual, sabe? A direção, o roteiro, a trilha sonora, a montagem, o estilo do filme e também pela decisão artística desse filme. O diretor e o roteirista estavam pensando como é que seria esse filme, pois, vamos concordar, esse filme podia ser datado, porque tá falando de Facebook, uma rede social que muita gente não usa. E também, como a tecnologia evolui tão rápido, vai ter um dia que a gente nem vai lembrar de Facebook. Mas, meus amigos, eles fizeram uma decisão incrível. Eles não foram nessa escolha, eles foram por uma outra escolha. Eles foram falar da parte humana do filme. Isso foi uma ideia genial. E hoje, no canal, vamos falar desse filmaço de David Fincher, A Rede Social, e como a busca de poder é importante para a construção do seu império. Tem uma parte essencial nessa busca de poder que vamos analisar em A Rede Social, que pra mim, cara, é um dos mais fascinantes nesse filme, que é a coisa de você ser o primeiro. Deixa eu pensar, se você chega lá primeiro, é tudo, sabe? É tudo. Pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, só sabemos que se você chegar lá primeiro, é tudo. Por exemplo, vamos analisar uma corrida. Se um corredor tá correndo e a principal objetivo ele é chegar lá primeiro, porque ele sabe que se você chegar lá primeiro é tudo. Uma coisa pequena assim, ou pode ser isso aqui. A gente não sabe o que tem lá, mas o importante é que se você chegar lá primeiro é tudo. Pelo negativo ou pelo positivo, em A Rede Social, quando você chega lá primeiro, você tem o poder. Em alguns aspectos, quando você tem que chegar lá primeiro e conseguir o poder, você tem que ser superior. A primeira cena de Rede Social mostra isso, pois ela te mostra quem é seu protagonista, como ele age, ele se acha superior. First, an awful lot of people live in China, but here's my question. How do you distinguish yourself in a population of people who all got 1600 on their SATs? I didn't know they take SATs in China. They don't. I wasn't talking about China anymore. I was talking about me. E também mostra seus objetivos. Ele quer entrar num clube exclusivo, ter uma vida melhor na faculdade. Phoenix is the most diverse. The Fly Club, Roosevelt Punch the Pork. Which one? The Porcellian, the Pork, it's the best of the best. Which E ele quer se destacar na faculdade. Ele sabe que tem que fazer alguma coisa a mais para ser visto pelas pessoas. E com esse clube exclusivo, ele vai conseguir se destacar. I could sing in an a cappella group, but I can't Does that sing. mean you actually got nothing I wrong? could row crew or invent a $25 PC. Or you get into a final club? Or I get into a final club. Mas também mostra os seus conflitos, que ele é uma pessoa socialmente estranha, ele não consegue conversar direito com alguém. Quando ele tá conversando com a Erika, ele fala uma coisa, depois ele fala outra coisa, sabe? Have you ever tried I'm trying right now. to row crew? Get into a final club. To row crew? No, are you like, whatever, delusional? Maybe it's just sometimes you say two things at once. I'm not sure which one I'm supposed to be aiming at. But you E até fala do Eduardo, que não conseguiu entrar mesmo fazendo 300 ou 30 mil dólares no verão. My friend Eduardo made $300,000 betting oil futures one summer, and Eduardo won't come close to getting, and the ability to make money doesn't impress anybody around here. O Mark, ele se acha tão superior que quando ele tá falando com a Erika, ele meio que ofende ela. Aí a Erika fala uma coisa que o Mark nunca vai esquecer. You are probably going to be a very successful computer person. You're gonna go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And from the bottom of my heart that won't be true. It'll be because you're an asshole. E ele se sente frágil, inferior. Isso é muito impressionante, pois pro Mark se sentir superior, ele não pode
ficar fragilizado, não pode se sentir frágil. O Mark, ele é um personagem seguro, então para ele se sentir superior de volta, ele cria um site que... Billy Olsen's sitting here and had the idea of putting some of the pictures next to pictures of farm animals and have people vote on who's hotter. Good call, Mr. Olsen. O Face Mesh. Cara, na criação do Face Mesh e também quando o Face Mesh é lançado, cara, a montagem e a trilha sonora, cara, arrebenta, sabe? Mas durante a construção do Face Mesh, te mostra uma desumanização daquelas pessoas, dos nerds que estão pegando fotos pro seu site, e mostra também, cara, os caras da atualidade recebendo as mulheres no caminhão, fazendo festas e tal. Aí quando o Face Mesh é lançado, você fica com nojo daquelas pessoas. Pois a diferença das pessoas de classe de Harvard, os caras de fraternidade, pessoas normais, as pessoas que estão em clubes, como assim, cara, estão mais próximas do que nunca, estão mais juntas do que nunca, através do sexo feminino. Isso é uma coisa ruim pelas imagens das mulheres, mas isso é uma coisa boa, porque depois do lançamento do Face Mesh, o Face Mesh bomba, faz mais de... The site got 2,200 hits within 2 hours. 1,000. What? 22,000. O tráfego do site estava intenso. E como diz no filme, quebra as redes de Harvard. Gotta go in. What's going on? Harvard's network is about to crash. Isso aqui foi a primeira criação de um Mark Zuckerberg antes do Facebook bombar. E o Mark se sente orgulhoso daquele feito. Ele se sente superior. E aquilo foi só o primeiro passo para a construção do seu império. O interessante do Mark são os diálogos, pois para ele estar numa presença de superioridade, ele diminui uma pessoa quando ele é ofendido. Mr. Zuckerberg, I'm in charge of security for all computers on the Harvard network, and I can assure you of its sophistication. In fact, it was that level of sophistication that led us to you in less than 4 hours. 4 hours. Yes, sir. That would be impressive, except if you had known what you were looking for, you would have seen it written on my dorm room window. Ele usa o intelecto para diminuir as pessoas. E depois de tudo isso, o Mark, ele conseguiu o que ele queria, né? Se destacar em Harvard, mas do jeito negativo. Ele fica mais isolado. Isso nos leva aos personagens que estão em construção de um site e pedem, após o Face Mesh, e pedem ajuda para o Mark a ajudá-los a fazer esse site. E aquilo vai motivar o Mark a fazer o seu novo projeto, o Facebook. O Facebook é uma encarnação do Face Mesh. Por quê? Eu vou explicar. Essa aqui é a minha interpretação. Pois, além de ser uma criação do Mark Zuckerberg, essas duas criações veio de sentimentos negativos. Uma delas, o Face Mesh, por causa da Erik Obrecht, e o Facebook, pois após o Face Mesh ser popular, ele criou uma má reputação do Mark em Harvard após essa criação. E ele tinha que limpar isso, pois como ele queria se destacar, como ele queria ter uma vida melhor, se essa reputação tá manchada e todo mundo vai criticar ele. E ele também não pode se sentir frágil. Uma coisa que a gente me fez pensar sobre o Facebook. O Facebook é basicamente a estrutura social colocada naquele site. Pois depois do Facebook a gente pode conversar um com o outro, sabe? A gente pode mandar mensagem, a gente pode criar amigos, criar grupos, clubes. Então aquela criação se torna mais importante no filme todo. Não só no filme, mas também no nosso mundo. Pois fazendo um paralelo aqui com o nosso mundo, depois do Facebook você teve Instagram, WhatsApp, Twitter, redes sociais que foram influenciadas depois do Facebook. Olha, ó, tenta tirar o Facebook no nosso mundo. Imagina se o Facebook não tivesse existido. Será que a gente teria uma influência tão grande nessas redes sociais? O Facebook revolucionou o mundo da comunicação social. Sr. Cybran, o que houve depois do lançamento inicial? O site explodiu. Todos no campo usavam o site. Me coloca no Facebook.
Virou uma expressão comum em 2 semanas. E o Mark Zuckerberg se tornou um visionário por causa dessa criação. E o Mark? E o Mark era o mais popular no campus. Isso inclui 19 ganhadores do Nobel, 15 ganhadores do Pulitzer e 2 futuros atletas olímpicos. E o porquê eu falei dessa importância do Facebook? Pois temos 3 personagens super importantes no filme. Gêmeos Winklevoss e o Steven Narenda, que também estão em busca de ser o primeiro. O interessante é que os gêmeos Winklevoss, eles são do remo, né? Eles nadam no remo. E sabem a sensação de ser o primeiro lugar. E eles querem ser o primeiro porque... pois eles queriam ser as primeiras pessoas que criaram essa rede social, a maior rede social. Mas o Mark, ele tomou essa iniciativa primeiro para ele saber que isso, primeiramente, limparia a mancha dele e também isso daria uma vida melhor para ele, status melhor. Por isso que ele tomou essa iniciativa antes dele. Aí quando eles descobrem a existência do Facebook e tá fazendo sucesso com 650 pessoas e no mesmo dia quase 900 pessoas, cara, eles têm que fazer alguma coisa. Eles acham que o Mark roubou a ideia deles. E isso motiva eles a processarem o Mark, custe o que custar. Custe o que custar. Pois eles querem ter essa importância, eles querem ser lembrados por causa disso. Eles querem ter esse reconhecimento. Aí vem a pergunta, por que eles não processaram o Mark antes dele evoluir com o Facebook? Isso se deve ao personagem do Cameron, porque o Cameron é um personagem mais calmo, ele não é igual o Tyler e o Steven Narenda, que estão no sangue nos olhos pra processar o Mark, sabe? Já o Cameron, ele não quer processar o Mark, ele quer sim parar o Mark antes dele evoluir com o Facebook, sim, mas não dessa forma, pois ele acha que pessoas de Harvard não fariam desse jeito, não teria essa atitude. Because we're gentlemen of Harvard. This is Harvard, where you don't plant stories and you don't sue people. Por isso que eles tentam várias alternativas para o Mark não evoluir com o Facebook. Mas o Cameron vê que não tinha outro jeito e... vamos logo processar esse nerd, filha da puta. Pois eles querem, contudo, ser as primeiras pessoas que criaram o Facebook. E serem lembrados por causa disso. Mas a pergunta que todo mundo quer saber. O Mark roubou a ideia ou não? Pois no filme a gente tem algumas evidências que o Mark pode ter roubado a ideia deles. Um exemplo tá lá no Advogado do Winklevoss, ele fala que o Mark estava construindo o Facebook quando mantinha contato com os Winklevoss e o Steven Narenda. Mas tem evidências que o Mark não roubou a ideia deles, pois também descobre no filme que o Mark não usou os códigos do Steven Narenda e dos Winklevoss. Ele que fez os próprios códigos pro site dele. Mas a ideia dele, olha, sim e não. Pois vamos lá, primeiramente, a ideia da conexão Harvard. It's called the Harvard Connection. You create your own page, interest, bio, friends, pics, and then... E do Facebook. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around, maybe it's someone you just met at a party. São quase a mesma coisa, só uma coisa que era igual. Main difference between what we're talking about and MySpace or Friendster or any of those other social networking sites Is exclusivity. I'm totally psyched about this too, but Wardo. Yeah, it would be exclusive. Mas a ideia da conexão Harvard era só ficar em Harvard. Harvard.edu. Harvard.edu is the most prestigious email address in the country. The whole site. Já do Facebook era global, era em qualquer lugar, todo mundo podia usar. Mas a ideia é dele. Como eu já falei, sim, não. Eu acho que foi o seguinte, o Mark, ele ouviu a ideia deles, se inspirou na ideia deles e fez um upgrade, sabe? Ele melhorou a ideia deles. Nada se cria, tudo se copia. Look, a guy who builds a nice chair doesn't owe money to everyone who ever has built a chair, okay? They came to me with an idea, I had a better one. E o Mark conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu se destacar em Harvard e limpar a sua reputação. Pois agora ele não é mais o filho da puta que fez o Face Mesh. Ele agora é o criador do Facebook, uma coisa que tá todo mundo usando. Excuse me, Mark? Yeah. Awesome job with the Facebook. Awesome job. E é mais uma criação de Mark Zuckerberg
que bomba. O Mark chegou em primeiro antes dos Winklevoss. Our idea, we know he lied to our faces for a month and a half. No, he never lied to our faces. Okay, he never saw our faces, fine. He lied to our email accounts, and he gave himself a 42-day head start because he knows what apparently you don't, which is that getting there first is everything. Mas isso não é o bastante. Pois quando o Mark e o Eduardo estão no restaurante, o Mark se reencontra com a Erica Albright. Ele fala sobre o Facebook, tenta pedir desculpa pra ela, só que ela humilha ele de novo. Internet's not written in pencil, Mark, it's written in ink. And you published that Erica Albright was a bitch right before you made some ignorant crack about my family's name, my bra size, and then rated women based on their hotness. Right, you're snide from a dark room because that's what the angry do nowadays. O interessante da personagem da Erica é que ela motiva o Mark a fazer as coisas. Um exemplo no começo do filme, ela humilha ele, ele faz face mash. A mesma coisa aqui, ela humilha ele e ele decide expandir o Facebook. Vocês devem estar se perguntando, nossa, o Mark é muito gado. Ó, 1% eu acho que é isso, mas o 99% eu não acho que é isso. Mas pra mim é porque ele não pode se sentir frágil, inferior. E para ele se sentir superior, ele deixa de expandir para que todos reconheçam a sua criação, para que ele se destaque mais. E isso é mais um passo para a construção do seu império. We have to expand. E quando ele decide qual locais ele vai expandir, vai surgir um personagem que vai mudar a vida deles por completo. Sean Parker. Em Stanford, depois de ter uma noite lá com a menina do 50 Tons, somos apresentados ao Sean Parker. E esse personagem é muito interessante, pois ele é... I'm an entrepreneur. I founded an internet company that let folks download and share music for free. Like Napster? Exactly, like Napster. What do you mean? I founded Napster. E criou uma coisa que revolucionou a indústria musical por completo. Tem uma outra coisa que deixa esse personagem muito interessante, é que quem interpreta o Sean Parker é o Justin Timberlake. Cara, eu fiquei chocado, pois... é um cantor que vai interpretar um cara que fez parte da indústria musical. Cara, meu Deus, genial, meu Deus. E também quando eu soube que iria aparecer no filme, eu pensei, ih, caraca, lá vem bomba, vamos lá. E cara, eu me surpreendi, pois o Justin Timberlake tá incrível nesse papel, tá engraçado, mas o que faz esse personagem ser tão interessante é que ele tem a mentalidade de várias corporações. Tem vários momentos no filme que você vê isso. Um exemplo é a cena do restaurante, onde ele fala das estratégias pro Facebook evoluir. Ele sabe jogar com esses garotos, sabe como falar, qual assunto falar e ter o controle da situação inteira. Ele evita falar a verdade para manipular os outros. Eu vou explicar isso, por quê? Pois, como a gente tá falando da cena do restaurante, vamos analisar ela para provar isso tudo. O Sean, ele tá no controle da situação, pois ele é um empreendedor fracassado, que já teve várias empresas, e ele vai conversar com os moleques pra falar das estratégias pro Facebook evoluir. Isso interessa muito, isso é importante. O Sean, ele fica muito interessado no Facebook. Eu vou explicar isso mais pra frente. Ele fala o que aconteceu com o Napster, ele fala o que aconteceu com ele nessa segunda empresa. I put on a tie and I shine my shoes, but nobody wants to take orders from a kid. E como eu falei, ele evita falar a verdade para manipular os outros, porque quando ele tá falando da empresa lá que ele saiu, ele nunca fala por que ele saiu. Só fala que as pessoas tiraram ele. Ele tá se vitimizando, sabe? Tá falando que ele é inocente. Because they don't want you. They want your idea. And they want you to say thank you while you... Excuse me. Wipe your chin and walk away. That's what happened to you? E quando ele pergunta das estratégias que estão usando, ele fica muito orgulhoso do Mark. E o Mark e o Sean, eles meio que
não são tão diferentes assim no conceito do Facebook. The Facebook is cool, that's what it's got going for it. Yeah. You don't want to ruin it with ads because ads aren't cool. Exactly. It's like you're throwing the greatest party on campus and someone saying it's gotta be over by 11. That's exactly. You don't even know what the thing is yet. Exactly. Aí quando o Sean fala que o Facebook não pode valer 1 milhão, ele não, como posso falar, ele não merece valer 1 milhão, mas sim $1 billion. uma coisa muito importante que vai motivar o Mark. Se vocês escorregarem, o Facebook vai valer nada. Quando você pesca, você pode pegar vários peixes ou pegar um peixe grandão. E para terminar, ele dá o seu último conselho. Drop the. Just Facebook. It's clear. Esse personagem é tão importante que o conflito que o Eduardo e o Mark tinham cresce muito, mas isso eu vou falar lá pra frente no vídeo. Aí o que eu tava falando, porque o Sean tava tão interessado no Facebook, pois ele também quer chegar em primeiro, ele também tá nessa corrida. Mas ele vê no Facebook como uma nova empresa, uma nova oportunidade dele crescer na mídia. Aí quando o Mark ele vai pra Califórnia, ele se reencontra com o Sean e o Sean fica muito orgulhoso dele ter seguido esse conselho. E o Sean descobre que o Eduardo não está lá, o cara que tá tendo problemas. E ele vê uma oportunidade dele entrar no Facebook sem nenhum obstáculo. Uma coisa super importante no filme é a relação que ele tem com o Mark, a relação entre o Sean e o Mark. Depois o Mark fica hipnotizado com as ações que o Sean fez. E ele meio que vê no Sean como uma ajuda para ele evoluir no Facebook. Na cena da boate é um exemplo isso. O Sean ainda mais uma jogada, sabe? Para ele conseguir entrar no Facebook, ele tem que ter a confiança do Mark. Se o Mark está hipnotizado, essa cena representa muito isso. Pois o Sean ele faz uma comparação com um cara que fez a Victoria's Secret e o que não pode acontecer com o Facebook. Abriu mais 3 lojas e depois de 5 anos vendeu a companhia para Leslie Wexner Limitada por $4 milhões. Final feliz, né? Só que 2 anos mais tarde, a companhia valia $500 milhões. E esses dois personagens meio que se conectam, pois eles veem que não são tão diferentes assim. Não só porque o Sean também fala muito rápido, mas também sobre o Facebook e as histórias dele. You know why I started Napster? The girl I loved in high school was with the co-captain of the varsity lacrosse team, and I wanted to take her from him. So I decided to come up with the next big thing. E o Sean até compara o Face Smash com Napster. I changed the music industry for better and for always. It may not have been good business, but it pissed a lot of people off. And isn't that what your Face Smash was about? O Mark tá na mão do Sean. E o Mark vê que ele precisa dele para chegar lá primeiro. Sem escolas até o final do verão? Sim. Eu tenho uma proposta de boa fé. Enquanto estiver procurando sem escolas, eu te coloco em 2 continentes. 2 continentes? Se não tiver lugar pra ficar, com certeza tem que vir morar com a gente. O Sean conseguiu a confiança do Mark depois disso. O Mark ele ficou hipnotizado, ficou interessado no Sean. O Sean usou isso e conseguiu entrar no Facebook. Uma coisa que temos que concordar todos nós, no caminho da evolução, sabe, de uma empresa, tal coisa, sempre tem um obstáculo. E esse obstáculo pode ser o seu melhor amigo. What the VCs wanted to say, good idea, kid. Grown-ups will take it from here. But not this time. This is our time. This time, you're gonna hand them a business card that says, I'm CEO, bitch. That's what I want for you. Eu não falei muito sobre o Eduardo Sever, né? Nosso brasileiro aí, interpretado pelo nosso não tão espetacular Miranha, andador de skate. É um personagem super importante. Ele é o melhor amigo do Mark Zuckerberg. E é uma das coisas mais incríveis do rede social pra mim, a relação entre o Mark e o Eduardo. A gente vê no filme que um gosta do outro. O filme se passa no julgamento. E lá a gente descobre que o Eduardo, ele tá
processando o Mark. E a gente fica com dúvida, tipo, como que essa amizade foi desfeita? Como que essa amizade foi quebrada? E a gente vai revisitar essas histórias para saber o que aconteceu. A gente sabe que alguma coisa deu errado, mas não sabemos como. E com o tempo a gente vê essa amizade meio que indo para um caminho ruim. No filme, quando o Eduardo ele tá indo pro quarto, onde o Mark tá fazendo o face mask, ele tenta ajudar seu amigo porque terminou com a namorada, mas o Mark não quer essa ajuda. Ele quer uma outra ajuda, a do interesse. I need you. I'm here for you. No, I need the algorithm used to rank chess players. Are you okay? We're ranking girls. E outra coisa que fez essa amizade ir para um caminho ruim foi que quando o Eduardo ele é convidado pela Fênix, um clube exclusivo, uma coisa que o Mark queria. E a gente vê em vários momentos do filme que o Mark ele sente inveja por causa disso. Naquela cena lá onde o Mark tá falando do projeto do Facebook pro Eduardo, ele diminui o Eduardo. It probably was a diversity thing. But so what? E também quando ele tá subindo de fase na Fênix, ele dá um apoio falso pra ele. I made the second cut. That's good. You should be proud of that right there. Don't worry if you don't make it any further. E a gente descobre um pouco sobre o Eduardo. Pois quando o Mark ele terminou de fazer o Facebook, ele vai mostrar pela tutorial, ele mostra que o Eduardo é o diretor financeiro do Facebook. You have no idea what that's gonna mean to my father. E a gente descobre que é um cara que quer orgulhar a família dele. Por que você acha que ele fez $300 mil no verão? Por causa disso. E agora ele é o cofundador da futura maior rede social. E esse é o motivo do Eduardo para tentar ser o primeiro. Pois se ele chegar lá primeiro, ele consegue orgulhar a família dele. Meio que se conecta com a gente, pois, cara, pense em várias pessoas, sabe, que são a última esperança para a família dela, que fazem de tudo para orgulhar a família, pois é a última pessoa que pode se dar bem na vida. Isso me lembra um episódio de Um Maluco no Pedaço, quando a tia Vivian, ela fala que ela era a única esperança da família, ela largou a faculdade, e é meio que isso, né, o Eduardo, ele tem que orgulhar a família dele, senão a esperança da família já era. Mas a coisa começa a desmoronar quando o Eduardo e o Mark têm ideias diferentes com o Facebook. Um quer colocar anunciantes, quer ganhar dinheiro com isso, ele quer ver o que vai gerar o Facebook, e o outro não quer colocar anunciantes, ele só quer evoluir com o Facebook, ele quer se destacar mais, ser visto. Os dois têm maneiras diferentes de evoluir com o Facebook, então um se torna o obstáculo do outro. E esse conflito cresce muito quando o Sean Parker entra em cena. Sobre o Facebook. Quer que a festa acabe às 11. Eu quero pagar pela festa. Se não for legal, nem tem festa. O que você acha? Tá, tudo bem, tira esse O. Quis dizer de pegar o agulhão em vez da truta de 30 centímetros. Não parece uma boa? Se você é a truta. E sobre o Sean, pois um acha que esse cara é bom, pode ajudar a evoluir pro Facebook, e o outro acha que esse cara não é bom pro Facebook. What is your problem with Sean? He doesn't bring anything to the table. He doesn't have money. Dustin's a better programmer. He's got connections to VCs. We don't need VCs. We need advertisers, and I have connections to VCs. E ainda continua. I don't think it was strange that he was followed by private detectives. Came up with nothing. Enough to get him out of the company, the drugs, the girls. We don't know that any of that's true. You can read about it. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, eu acho que essa parte eu posso estar errada no vídeo, eu pesquisei, sério que eu pesquisei, mas eu vou perguntar, vamos lá. O que é anunciantes? É o cara que faz publicidade, ele faz anúncio de tal tema. E concordamos, é chato? É. Um exemplo, vamos pegar o YouTube lá, a gente tá lá vendo um vídeo lá, aí de repente um anúncio de 30 segundos, sabe? Com um tema que a gente não gosta, e continua lá, e a gente fica tipo, isso, e a gente perde interesse por tal coisa. E é isso que o Mark não quer. Uma coisa sobre o Facebook que me fez pensar. Dentro do Facebook não tem anunciantes, não tem anúncios. Mas várias mídias anunciam o nome Facebook.
Agora outra pergunta, o que é investidor? Investidor é alguém que pretende um rendimento maior sobre o dinheiro do que um depósito bancário pode oferecer. E é isso que o Mark quer. Vai fazer o Facebook se tornar algo maior. Mas a treta fica feia quando o Eduardo ele vai para casa da Califórnia e ele descobre que o Sean está no Facebook. Ele fica pistola e tenta conversar com o Mark para tirar o Sean dali, mas You hear what I just said? The connections, the energy. Mark, you got it! I'm afraid if you don't come out here, you're gonna get left behind. It's moving faster than any of us ever imagined it would. It's moving fast. It's moving fast, and Sean thinks that we Sean is not part of this company. O Facebook tá evoluindo numa maneira extraordinária por causa do Sean, que tá fazendo isso acontecer. Aí vem um cara, fala pro Mark pra tirar ele. O Sean, ele fez mais coisas que o Eduardo. Tá, o Eduardo ficou 14 horas no metrô procurando anunciantes. O que o Sean Parker fez? O Sean Parker, ele evoluiu o Facebook de uma maneira rápida, com quase 300 mil membros, fez várias reuniões pela cidade com investidores e principalmente com Peter Thiel. Com Peter Thiel, que pode fazer um angel investment. Por que o Mark vai tirar o Sean? Me fala aí. O cara tá ajudando o Facebook evoluir, porque ele vai tirar. Quando você pesca, você pode pegar vários peixes ou pegar um peixe grandão. O Mark tá chegando lá primeiro e o Eduardo não quer ele. I'm in New York riding subways 14 hours a day trying to find advertising. And how's it going so far? Como eu já falei, um se torna um obstáculo do outro. O Eduardo tá não pistola, tá putaço. Ele vai no banco e congela a conta do Facebook. No mesmo tempo onde tá lá o Mark e o Sean Parker na reunião de Peter Thiel, que eles vão assinar um acordo de $500 bilhão com 500 milhões de dólares. E eles descobrem sobre o negócio do Eduardo. O Mark tá puto por causa das ações que o Eduardo fez. You froze our account? I did. You froze the account. I had to get your attention, Mark. Do you realize that you jeopardized the entire company? Do you realize that your actions could have permanently destroyed everything I've been working on? We have been working on... O Mark, ele tá tão puto porque ele podia ter perdido tudo, sabe? Aquilo lá que o Eduardo podia ter feito, eles podiam ter perdido tudo que o Mark fez. Podia ter sido o fim do Facebook. Okay, let me tell you the difference between Facebook and everybody else. We don't crash ever. If the servers are down for even a day, our entire reputation is irreversibly destroyed. Pois o Mark estava se sentindo superior com a evolução do Facebook. Friendster has proved that. Even a few people leaving would reverberate through the entire user base. The users are interconnected. That is the whole point. College kids are online because their friends are online, and if one domino goes, the other dominoes go. Don't you get that? Ele conseguiu achar uma coisa para ele conseguir finalmente ter uma vida melhor e se destacar. Aí vinha essa cagada. Mas depois de tudo isso, veio uma notícia boa. I said I got some good news. What is it? Peter Thiel just made an angel investment of $500,000, and he's setting us up in an office. They want to reincorporate the company. They want to meet you. They need your signature on some documents, so you got to get your ass on the first flight back to San Francisco. I need my CFO. E eu gosto da direção, sabe? Tipo, tá no plano só no Mark e a gente pensa, tipo, caraca, como deu errado alguma coisa. Aí ele faz um outro ângulo e mostra o que realmente aconteceu. I'm on my way. Eduardo. Yeah. We did it. Para você ser o primeiro e chegar até o poder e que te leva até o império, você tem que evitar a verdade para manipular os outros com o intelecto para tirar o obstáculo do caminho. Aí o que acontece? O Eduardo ele vai assinar um documento com novas ações, mas isso tudo era apenas uma armadilha. O Mark ele empurrou o Eduardo para uma armadilha. Pois quando o Eduardo ele tá no novo escritório do Facebook, aí ele descobre o que ele realmente assinou. Era um atestado de órbito. O Eduardo, ele fica tão puto. Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. How about now? You're still wired in? E cara, como que o Aaron Sorkin deu pista de que podia acontecer? Aí ele nos prendeu no filme todo para chegar até o clímax, sabe?
Cara, esse roteiro é muito incrível, sabe? E aí a gente descobre qual era a traição do Mark pro Eduardo. What was your ownership share diluted down to? 0.03%. O Eduardo foi tirado do Facebook. Ele não faz mais parte do Facebook. This is gonna be like I'm not a part of Facebook. It won't be like you're not a part of Facebook. You're not a part of Facebook. My name's on the masthead. You might want to check again. O impressionante é que o Eduardo, ele teve o mesmo destino que o Sean teve na segunda empresa lá. I think we were gonna let you parade around in your ridiculous suits pretending you were running this company. Sorry, my Prada's at the cleaner. O Sean fez merda, tiraram ele da empresa. A mesma coisa com o Eduardo. E não é só por causa que o Mark ele fez isso, porque o Eduardo tava na Fênix, aí o Mark ele tinha que tirar o Eduardo. Não, não é por causa disso. Mas pra mim é por causa que não podia ter um obstáculo para a evolução do Facebook. Então ele viu que o Eduardo estava sendo um obstáculo, estava atrapalhando e tirou ele da jogada. A mesma coisa acontece com o Sean. Quando ele está dando uma festa com estagiários, ele é preso e isso pode manchar a reputação do Facebook na mídia. O Mark ele vê que o Sean não é uma boa pessoa e tira ele da jogada também. Porque não pode ter obstáculo para a evolução do Facebook. Aí vocês estão se perguntando, nossa, o Mark, ele é o grande vilão da história? Não, ele não é o vilão. Pois você tem vários momentos do filme que eles humanizam o Mark. Por exemplo, a cena onde a menina dá o cartão pro Mark escrito, você é um babaca. Pô, olha a reação do Mark, ele se sente mal do que ele fez, sabe? Ele vê que as ações dele não foram boas. A mesma coisa acontece com o Eduardo, olha a reação dele. Vendo o que aconteceu com o seu melhor amigo. É aquele momento onde ele se sente frágil e não pode fazer nada. Pra mim, o Mark Zuckerberg, ele não é o vilão e nem o herói. Porque o que ele fez foi errado, sabe? Não foi legal. Mas eu entendo o motivo dele. Quem nunca quis se destacar, fazer algo pra ser lembrado, sabe? Quem nunca? Uma coisa curiosa é que no final, a advogada tá com o Mark, eles vão assinar um acordo, ela fala pro Mark que os jurados já decidiram, você perdeu eles nos 10 minutos. Uma coisa foda aqui no rede social, eles colocam a gente nos papéis de júri. A gente vai ouvir cada depoimento, tal coisa. Se a gente pensar, na primeira vista, o Mark ele perde a gente. Olha como ele fala, olha como ele age, olha a postura corporal. Você perdeu a gente nos primeiros meses do filme. Pensando direito no Mark, sabe, a gente fica em dúvida sobre as ações. Porque a gente, no primeiro momento a gente pensa, cara, que ele é o culpado. Mas depois, não, ele não é. Mas, pois ele só queria um reconhecimento, ele ficou cego por causa da ambição. Ele reconheceu as suas ações e ficou mal por causa disso. E a cena final, onde o Mark tá olhando pro computador e vendo que a Erika tá no Facebook, humaniza um pouco ele. Muito por causa da atuação do Jesse Eisenberg, que ele consegue te transmitir isso no olhar. Isso é muito impressionante em questão de atuação. Mas também, quando ele tá olhando pro computador da Erika, ele vê que as ações dele que deixaram ele sozinho foi por causa de um objetivo pequeno, mas importante pra ele. Pra mim, o Mark Zuckerberg, pra mim, eu sei que a semelhança vai ser estranha, mas pra mim, eu falo pra mim, cara que tem uma outra visão de cinema, outra visão de mídia, pra mim, é o mesmo sentimento que a gente tem com Walter White e Breaking Bad. Pois a gente entende o motivo pro Walter White fazer drogas. Ele faz um monte de coisa errada na série, mas sempre entendendo o motivo dele. A mesma coisa com o Mark. E pra mim, a grande semelhança entre o Walter e o Mark, eles decidem fazer drogas ou, no lado do Mark, evoluir o Facebook, não por causa do dinheiro, mas sim por uma coisa. I'm in the empire business. É como eu falei, pra você ser o primeiro e chegar até o poder, que isso te leva a ter um império, você tem que tirar o obstáculo do caminho. O Mark, ele não é o vilão. Tem até aquele negócio dele ser superior, porque se ele ser inferior, ele não vai conseguir
sabe, alcançar os seus objetivos. Como evoluir o Facebook. Ele tem que fazer coisas que ele não vai se orgulhar, pois se você chega lá primeiro, isso te leva até o poder e até o império. Então ele tem que ser superior. O Mark, ele é egoísta, mas não só ele, mas todos os personagens são egoístas, pois eles querem ser o primeiro. Tem o próprio James Winklevoss e o Divan Arenda que estão em busca disso, e mesmo conseguindo processar o Mark, eles não são nem lembrados, sabe? Eles só são lembrados por terem quase inventado o Facebook. O Mark é lembrado e é reconhecido como o criador do Facebook. O Sean Parker, mesmo conseguindo entrar no Facebook e conseguir tirar o Eduardo, aí vai falar, mas não foi o Mark que te tirou? Foi o Sean que tirou o Eduardo. O Sean conseguiu convencer o Mark a tirar o Eduardo porque ele tinha que evoluir o Facebook. E mesmo assim, o Sean só ficou com 7% da empresa, sabe? A gente nem sabe o que tá fazendo. O Eduardo, querendo só orgulhar a família dele, só virou um obstáculo para a evolução do Facebook. Mesmo ainda sendo cogitado como o cofundador do Facebook, ele sumiu. Ele não conseguiu ser o primeiro. Mark conseguiu ser o primeiro. Para o Mark ser o primeiro, ele tinha que fazer coisas que não ia se orgulhar para alcançar os seus objetivos, mesmo traindo o seu único amigo por causa do egoísmo e da ambição. Pois chegar lá primeiro é tudo. Os fins justificam os meios. O Mark, ele é o criador do Facebook, ele é reconhecido por causa disso. Ele é o bilionário mais jovem do mundo. Olha quantas pessoas usam o Facebook agora. Olha quantas pessoas. Olha quanto vale o Facebook agora. Olha esse império que o Facebook virou, comprando Instagram, WhatsApp, expandindo o nome Facebook. O Mark criou o maior clube exclusivo e se destacou. Então, em a rede social não existem heróis e nem vilões, mas sim anti-heróis. Pessoas que estão motivadas a chegar ao poder, pois elas sabem que chegar lá primeiro é tudo. O exemplo, Mark, olha que ele conseguiu chegando lá primeiro. E essa é a busca de poder em a rede social, pois chegar lá primeiro é tudo.